pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com relação a conjuntos, né? Ao assunto de conjuntos. Assim como na semana anterior, a semana de férias, nós vamos fazer de novo uma revisão sobre os conteúdos que a gente já havia estudado nas 2 primeiras semanas de aula, certo? Então, hoje, recapitulando os assuntos que a gente já viu, nós vamos ver o que é conjunto, igualdade de conjuntos, conjuntos unitário, vazio e universo, subconjuntos, união e interseção de conjuntos e quantidade de elementos da união de 2 conjuntos. Então, conjuntos, conceitos iniciais. O que é um conjunto, né? O que seria um conjunto? A definição diz o seguinte: a noção de conjunto em matemática é a mesma da linguagem corrente, ou seja, conjunto é sinônimo de agrupamento, coleção. Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de rosas e nesse outro lado eu tenho um conjunto de corações. E o que seria um elemento? Um elemento é justamente o que forma esse conjunto, é cada parte desse conjunto. Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de rosas, então cada rosa é um elemento desse conjunto. Nesse outro eu tenho um conjunto de corações, então cada coração é um elemento do conjunto. Eu também posso ter conjuntos formados por elementos numéricos, elementos do alfabeto, que são as letras, enfim, eu posso ter vários tipos de elementos em um conjunto. Dito isto, eu posso dizer que esse conjunto aqui ele vai ter quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse conjunto aqui tem 5 elementos. E esse outro conjunto tem 1, 2, 3 elementos, certo? Como é que eu posso representar esses conjuntos? Eu posso representar os conjuntos de 3 formas, como a gente viu. Por enumeração, por propriedade e por diagrama. Como é a representação por enumeração? Eu tenho um exemplo aqui, ó. O conjunto dos números pares positivos menores que 10 é. Quais são os números pares positivos menores que 10? Número 2, 4, 6 e 8. Ou seja, por enumeração é eu listar que números são esses, que elementos são esses que pertencem a esse conjunto. Então, eu vou elencar um por um. O número 2, o número 4, o número 6 e o número 8, certo? Eu também posso representar os conjuntos por propriedade. Exemplo, conjunto A é formado pelos elementos x, tal que x é ímpar e x é maior que 3 e menor que 11. Ou seja, ele vai ser qualquer número x, mas aí eu vou ter uma condição, que é uma propriedade. Que condição é essa? Esse número x, ele tem que ser ele tem que ser ímpar. E ele tem que ser maior que 3 e tem que ser menor que 11. Então, quais são os números ímpares maiores que 3 e menores que 11? Eu vou ter o número 5, né? 6 é par, 7 é ímpar, 8 é par, 9 é ímpar, 10 é par e 11 é ímpar. Só que perceba que ele está dizendo aqui que é menor que 11. Então, se é menor que 11, o 11 ele não entra dentro desse conjunto. Então, eu vou ter 3 elementos nesse conjunto. E quando eu coloco assim, pessoal, quando eu coloco dessa forma, onde eu vou colocar a propriedade, então eu digo que eu estou representando esse conjunto por propriedade. Porém, quando eu vou elencando aqui cada um desses elementos do conjunto, dizendo que elementos são esses, então eu estou representando esse conjunto aqui por enumeração. Lembrando que esse conjunto aqui é igual a esse de cima, só que eles estão representados de formas diferentes, mas são o mesmo conjunto, certo? Eu ainda tenho a representação por diagrama, que a gente conhece como diagrama de Venn. Por exemplo, o conjunto A é formado pelos elementos -1, 0, 1, 2 e 3. O diagrama de Venn
como o próprio nome diz, é um diagrama onde eu vou colocar aqui o nome do conjunto, certo? E eu vou colocar dentro do diagrama de Venn os elementos que pertencem a esse conjunto. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Aí a gente ainda tem algumas considerações importantes. Primeiro, quando eu vou representar um conjunto, gente, é muito importante que eu coloque o nome desse conjunto sempre em letra maiúscula, certo? Então, A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo. E represente esse conjunto entre chaves. E separe os elementos dos conjuntos ou por vírgula, como aqui tem, ou por ponto e vírgula, certo? E em relação ao diagrama de Venn, é importante destacar também que a gente deve representar um elemento pelo diagrama de Venn quando esse conjunto ele é finito. Ou seja, esse conjunto aqui, ele é um conjunto finito, esse conjunto A. Por quê? Porque ele tem fim, como o próprio nome diz, né? Então, se eu posso contar aqui os elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ele é um conjunto finito, então eu posso representar ele também em forma de diagrama de Venn. Porém, se esse conjunto ele for infinito, eu não posso representar ele por meio do diagrama de Venn, certo? E como seria a representação de um conjunto infinito? Por exemplo, se eu tivesse um conjunto B, com os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Esse conjunto aqui, pessoal, ele é infinito, então eu represento ele aqui, ó, com reticências, para indicar que esse conjunto ele se estende infinitamente. Vamos agora para a relação de pertinência. Essa relação de pertinência, o símbolo dela é esse Ezinho aí, certo? Aqui a gente chama de pertence ou não pertence. Exemplo, dado o conjunto C igual a 7, 8, 9. Aí eu tenho aqui 5, ele pertence ou não pertence ao conjunto C? O elemento 5 tem aqui nesse conjunto? Não tem, né? Então, ele não pertence. O número 7, ele pertence ou não pertence ao conjunto C? Então, eu vou procurar dentro do conjunto se ele tem esse número 7. Tem, né? Pertence. Então, 7 pertence ao conjunto C. Lembrando que a relação de pertinência, como a gente já viu, ela só vale quando a gente trabalha de elemento para conjunto, certo? Eu não posso, quando tiver fazendo a relação de conjunto para conjunto, utilizar a relação de pertinência, tá bom? A gente tem aqui ainda igualdade de conjuntos. Eu vou representar assim, né? Conjunto A igual ao conjunto B. E quando dois conjuntos são iguais? Quando eles possuem os mesmos elementos e a mesma quantidade de elementos. Exemplo, conjunto A, formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. Eu posso dizer que o conjunto A ele é igual ao conjunto B? Sim, né? Ó, primeiro que aqui tem 4 elementos, aqui também tem 4 elementos. E esses elementos são iguais, ó. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3 e 3. Então, eu posso dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Agora, nesta outra situação, conjunto A formado pelos elementos 2, 3 e 4. E o conjunto B formado pelos elementos menos 2, menos 3 e 4. Eu posso dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B? Vamos analisar. Aqui tem 3 elementos. Aqui no conjunto B também tem 3 elementos. Porém, esses elementos não são iguais. Ó. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho menos 2. Não é igual. Aqui eu tenho 3 e no B eu tenho menos 3. Não é igual. O único que é igual é o 4, que eu vou ter nos dois conjuntos. Mas, para os dois conjuntos eles serem iguais, eles têm que possuir todos os elementos iguais, o que não ocorre aqui. Então, A é diferente de B. Agora, alguns conjuntos que é importante a gente estudar. Conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? É aquele que não possui elemento.
Por exemplo, o conjunto dos números pares primos maiores que 2. Eu tenho algum número par que seja primo e que seja maior que 2? Não, né? Porque o 2, ele é o único elemento primo par, não é assim? Então, nesse caso, eu vou ter um conjunto vazio. Eu posso representar esse conjunto vazio com chaves e entre elas não ter nada, ou através desse símbolo aqui. O que é que não pode fazer? Colocar chaves e o símbolo de vazio, isso aqui está errado. Ou eu colocar as chaves e colocar um zero aqui. Porque esse zero, pessoal, seria um elemento. Então, essa representação está errada. Conjunto unitário é aquele que possui um único elemento. Então, nesse caso, vamos utilizar mais ou menos o mesmo exemplo aqui que eu utilizei no conjunto vazio. Se agora eu tiver o conjunto dos números pares primos, qual é o único número par que é primo? É o número 2. Então, eu representaria assim, ó, número 2. Certo? Então, como o próprio nome diz, unitário, é porque esse conjunto ele só vai ter um elemento, como aqui, ó, A igual a 3. E o conjunto universo? O conjunto universo, como o próprio nome diz, o universo é uma coisa que abrange muitos elementos. Então, os conjuntos universos, eles têm essa função de abranger vários elementos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números irracionais, o conjunto dos números inteiros e assim por diante. Conjunto dos números racionais, conjunto dos números reais, são tipos de conjunto universo. Por que é importante eu ter o conhecimento do conjunto universo? Vamos a um exemplo. B é igual a x pertencente aos naturais, tal que x é maior que 12. Então, que números são esses? Maior que 12, então 13, 14, 15, 16 e aí vai para o infinito. São números naturais. Mas eu poderia também dizer, por exemplo, x pertence aos inteiros ou x pertence aos reais, certo? E isso vai alterar o meu conjunto. Então, é muito importante entender a que conjunto universo pertence os elementos que a gente vai elencar no conjunto. Conjunto finito, como a gente já viu, né? Por exemplo, aqui o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Então, esse conjunto é um conjunto que tem fim. Ele é um conjunto finito. Conjunto infinito. Exemplo, conjunto dos números naturais. A gente sabe que o conjunto dos números naturais ele é um conjunto infinito, não é assim? Agora, subconjuntos. Vamos aqui a um exemplo. Considere os conjuntos. A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Conjunto B, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto C, formado pelos elementos menos 1, menos 2, 0, 1, 2 e 3. Perceba que A está contido em B. Esse símbolo aqui, pessoal, é o símbolo de está contido, certo? Como assim está contido? Significa que o conjunto A está dentro do conjunto B. Observa aqui o conjunto A. Olha ele aqui dentro do conjunto B. E também o conjunto A está contido dentro do conjunto C. A está contido em C. Perceba aqui, o conjunto A dentro do conjunto C. Certo? Então, a gente simboliza por esse símbolozinho que a gente lê está contido. A gente também pode observar que o conjunto B contém o conjunto A. Se o conjunto A está dentro do conjunto B, então eu posso dizer que o conjunto B contém o conjunto A. E aí a gente representa por esse outro símbolo aqui. E eu posso dizer também que o conjunto C contém o conjunto A, porque o conjunto A está dentro do conjunto C. Não é assim? Se a gente for representar aqui em diagrama de Venn, se a gente for colocar o conjunto A aqui, vai ser 1, 2 e 3. E o conjunto B é 1, 2 e 3, que já está aqui no A, né? 4, 5 e 6. Então, a gente percebe claramente
que o conjunto A está dentro do conjunto B, ou seja, A está contido em B e B contém A, não é assim? Aqui, com relação ao conjunto A e o conjunto C. O conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto C acrescenta o -1, -2 e o 0. Então, a gente também percebe claramente que A está contido em C e, portanto, C contém A. Aí, outra coisa para a gente analisar aqui. Porém, B ele não está contido em C. Observe que B é esse conjunto e C esse outro. Eu posso dizer que o conjunto B está dentro do conjunto C? Não, né? Então, eu represento assim, ó, eu corto o símbolo de estar contido. Então, B não está contido em C. E, portanto, se B não está contido em C, C não contém B. Então, eu também corto o símbolo de contém, certo? Ó, um conjunto A é subconjunto de outro conjunto B quando qualquer elemento de A também pertence a B, certo? A definição de subconjuntos. A gente também viu nas nossas aulas operações entre conjuntos. A gente viu a operação de união de conjuntos e a operação de interseção de conjuntos. A união de conjuntos diz o seguinte, ó, a união de dois conjuntos A e B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e ou a B. Porque esses elementos eles podem pertencer só a A, só a B ou pertencer aos dois ao mesmo tempo. Vamos a um exemplo. Dados os conjuntos A, formado pelos elementos 0, 2, 4 e 6, e o conjunto B, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui, pessoal, está pedindo a operação de união entre esses dois conjuntos. A, união, B, esse símbolo aqui, certo? O de união. Então, que conjunto seria esse? Seria os elementos que só têm A, os elementos que só têm B e os elementos que têm ambos. Ó, o 0 tem A, tem B. O 2 tem A e tem B. E o 4 tem A e tem B. Então, esses elementos seriam o quê? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Certo? Ó, o 0 que tem nos dois, o 1 que só tem B, o 2 que tem nos dois conjuntos, o 3 que só tem B, o 4 que tem nos dois conjuntos e o 6 que só tem A, certo? Outra operação que a gente viu foi a operação de interseção de conjuntos. A definição diz o seguinte: a interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que são comuns a A e a B, isto é, pelos elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Exemplo: dados os conjuntos A formado pelos elementos 0, 2, 4 e 6 e B formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4, está pedindo aqui a operação de interseção entre esses dois conjuntos, que a gente lê A interseção B ou A inter B, certo? E o símbolo é esse aqui. Então, na operação de interseção, a gente tem que observar os elementos que são comuns aos dois conjuntos, que tem um e tem também no outro. Que elementos são esses? O 0 tem aqui no A e tem no B. O 1 não é, porque o 1 só tem no B. Então, vamos riscar aqui o 1. O 2 tem no A e tem no B. O 4 tem no A e tem no B. O 3 só tem no B, então não é. E o 6 só tem no B, então também não é. Então, que elementos vão ser esses? O 0, o 2 e o 4. Agora, a gente vai relembrar a operação de quantidade de elementos da união de dois conjuntos. Vamos a um exemplo. Dados os conjuntos
A. O conjunto A é formado por letras do alfabeto, e essas letras são A, B, C, D, E, F, G, H e I. E o conjunto B, formado pelas vogais do alfabeto, a vogal A, E, I, O, U. Qual a quantidade de elementos da união entre esses dois conjuntos? Então, vamos lá. Para a gente descobrir a quantidade de elementos da união de dois conjuntos, a gente tem uma fórmula, pessoal, que é essa daqui. Essa fórmula diz o seguinte: N A união B, ou seja, N é o número de elementos. Então, aqui está dizendo que o número de elementos da união entre esses dois conjuntos é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A com B. Essa fórmula ela vai ser muito útil quando a gente, por exemplo, tiver o número de elementos de A, o número de elementos de B, o número de elementos da interseção entre eles e quiser descobrir o número de elementos da união. Sendo que eu não vou ter, digamos, na informação da questão, que elementos são esses. Eu só vou ter o número desses elementos, certo? Então, ela é uma fórmula muito importante para a gente resolver problemas envolvendo conjuntos. Nesse caso aqui, o número de elementos de A vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou ter 9 elementos em A. E em B, eu vou ter quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, né? As 5 vogais. Eu preciso também da informação do número de elementos da interseção entre eles. Como aqui eu tenho elencado que elementos são esses, então eu posso achar a interseção, né? Então, para achar o número de elementos da interseção, primeiro eu vou descobrir quais são os elementos dessa interseção. Então, aqui, ó, vou ter A, que é comum, vou ter E vou ter o I. Então, A, E, I, não é isso? Então, 3 elementos da interseção. Então, aqui na fórmula eu vou ter que o número de elementos da união entre esses dois conjuntos é igual a 9, que é o número de elementos de A, mais 5, que é o número de elementos de B, menos 3, que é o número de elementos da interseção entre os dois conjuntos. Então, o número de elementos da união de A com B vai ser igual a 5 menos 3 dá 2, 9 mais 2 dá 11. 11 elementos. A gente pode confirmar. Como a gente sabe aqui quais são os elementos dos dois conjuntos, então a gente pode fazer aqui a união, né? A união B. Então, vai ser os números que pertencem só a A, os números que pertencem só a B e os números que pertencem aos dois em comum, né? Então, aqui vai ser, desculpe, números não, elementos nesse caso. A, B, C, D, E, F, G, H, I, O e U. Agora vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 elementos. Então, o número de elementos da união entre os dois conjuntos é 11, como a gente já tinha encontrado aqui através da fórmula. Bom, pessoal, essa foi a aula de revisão. Espero que vocês entendam e qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, certo? Lembrando que hoje nós vamos ter a nossa aula de dúvidas através do Google Meet, certo? E é muito importante a participação de vocês para que a gente possa tirar, né, solucionar essas dúvidas que possam ter ainda ficado com relação ao assunto de conjuntos.